trata, faz um resumo da história do cordel, tá certo? Então, assim, gente, a literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino, né? Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e o nosso grande Ceará. Né? No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, né? Sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, dentre outros, né? Então, assim, a origem do cordel, né, como foi cantado lá na nossa música, o termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles num país nos fins, né, do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII, né, em outros países, tais quais França, Espanha e Itália, popularizando-se com o Renascimento, tá certo? Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e do advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo, né, gente? Infelizmente. Principais características do cordel é esse tipo de manifestação, né, que tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar e, ao mesmo tempo, de divertir os leitores. Oposta à literatura tradicional, a impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, né, pequenos livros com capas de estilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surgiu seu nome, cordel. A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos, né? E ela se afasta dos canônicos à medida que incorpora uma linguagem em temas populares. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação em alguns casos. Os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Né? Em relação à linguagem, né, e ao conteúdo, a literatura de cordel tem como principal característica a linguagem coloquial, né, aquela linguagem informal, o uso do humor, a ironia e o sarcasmo, né? Temas diversos como folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social e etc. Tá certo? E presenças também de rimas, métricas e oralidade, ok? Já a literatura de cordel e os repente, que casamento é esse, gente? Confesso que é um casamento que deu muito sucesso e que até hoje eles andam caminho junto, e a prova foi a música que eu trouxe para vocês, tá? A música que abriu a nossa aula de hoje, né? A literatura de cordel e o repente são duas manifestações populares e culturas distintas. Embora sejam bem parecidas, cada um possui suas peculiaridades. O repente, feito pelos repentistas, é baseado na poesia falada e improvisada, geralmente acompanhados de instrumentos musicais, que dá esse ritmo aí que a gente viu logo no início da aula. Já o cordel é feito pelos cordelistas, né, e é uma poesia popular, com traços de oralidade, divulgadas em folhetos. Nas feiras de antigamente, né, e com o intuito de vender sua arte, os cordelistas utilizavam de técnicas de criatividade para atrair o público. A partir disso, a poesia era recitada, e algumas vezes acompanhada de viola, pandeiro e etc. E dramatizada nos locais públicos, como forma de despertar o interesse da população. Foi justamente esse fato que gerou muita confusão em relação aos repentes, tá? Apesar deles caminharem juntos, né? Vocês perceberam aí a diferença de cada uma dessas duas artes que são os repentes, né? Essas duas literaturas que são os repente e o cordel, tá certo? Quais são seus principais representantes? Nós temos aí os autores de literatura de cordel, são denominados cordelistas. Segundo pesquisas atuais, estima-se que há no Brasil cerca de 4.000 em atividades, dos quais se destacam essas pessoas que eu vou citar agora: o Apolônio Alves dos Santos, Cego Aderaldo,
Cuíca de Santa Amaro, Guaipuã Vieira, Firmínio Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, Manuel Monteiro, Leandro Gomes de Barro, José Alves Sobrinho, Homero de Rego Barros, Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva. Gente, o senhor Antônio Gonçalves, ele é pai de uma grande amiga minha, a Julie, tá? Que também hoje é poeta, cordelista e que tá nesse ramo aí, já escreveu vários livros, vários cordéis também. Amo muito de coração. Um beijo grande para vocês, vou mandar essa aula para vocês, tá? Julie e seu Antônio. Também o cordelista Theo Azevedo, Gonçalo Ferreira da Silva e João de Cristo Rei. Esses são os principais representantes do cordel. Então, gente, mediante essa informação que eu passei para vocês, essas informações da origem do cordel, como é o cordel, vocês vão conseguir realizar as atividades propostas no livro didático de vocês, tá certo? E acredito que vai ter contribuído bastante para vocês desenvolverem a atividade proposta, tá bom? Gênero textual notícia, né? A notícia de forma específica possui uma linguagem clara, precisa e objetiva, né? Uma vez que se trata de uma informação e por isso tudo que é relatado precisa estar bem claro de modo a fazer com que a mensagem seja transmitida de forma adequada. Que tal conhecermos agora um pouco mais sobre as partes que constituem, né, que consiste esse gênero? Vamos lá? Gente, a manchete ou título principal, né, costuma ser composto de frases pequenas e atrativas, tá? E revela a notícia principal, né, que será tratada em seguida. O título auxiliar, sua função é complementar o título principal e acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais, tá? Também temos o lead, né? Esse termo deriva de uma palavra inglesa, layout, né? Nessa parte precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder às seguintes perguntas: onde aconteceu o fato? Com quem? O que aconteceu? Quando? Como? Por quê? Qual foi o assunto? Ok? Já o corpo da notícia, gente, nela há um detalhamento maior dos fatos, de modo que a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. Beleza? Lembrando que a notícia é um gênero textual do ramo jornalístico, tá certo?